Muito mais do que uma bela história de amor que chegou a inspirar a Camões, o relato de Dona Inês e Dom Pedro é uma história de esperança na ressurreição. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Eleito uma das 7 maravilhas de Portugal, o Mosteiro de Alcobaça é a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português. O início da construção se deu no século XII, tendo assim a sua história confundida com a própria história da nação portuguesa. Devido à sua importância, encontram-se aqui vários túmulos de pessoas ilustres e distintas. Entre eles, os 2 esplêndidos sarcófagos de Dom Pedro e de Inês de Castro. Dom Pedro foi filho do 7º rei de Portugal, Dom Afonso IV, e de Dona Beatriz de Castela. Em 1340, Dom Pedro casa-se com a princesa Dona Constança Manuel. Dizem as crônicas que Dom Pedro teria ficado enamorado da dama de companhia de sua esposa, que era a Dona Inês de Castro. Com a morte de Dona Constança, ao dar à luz ao futuro rei Dom Fernando, Dom Pedro assume o relacionamento com Dona Inês de Castro, gerando então um escândalo enorme. Dom Afonso IV, temendo a influência da família de Inês e a sucessão do trono, decide assassinar Dona Inês no dia 7 de janeiro de 1355. Furioso, Dom Pedro se revolta contra o seu pai, que veio a falecer 2 anos depois. Dom Pedro então sobe ao trono em 1357 e uma das primeiras medidas foi mandar construir um túmulo majestoso para Inês de Castro e transferir o seu corpo para aqui o Mosteiro de Alcobaça. Ele também dá orientações para que possa ser colocado ao lado de sua amada quando viesse a morrer. Conforme alguns conhecidos, existe no túmulo de Pedro hoje a inscrição que significa até ao fim do mundo. Hoje, ao visitar o mosteiro, você vê que os sarcófagos se encontram frente a frente, acreditando-se que assim estão para que Dom Pedro e Dona Inês possam olhar-se nos olhos quando despertarem no dia do juízo final. Que esperança seria esta a se verem novamente? Estude comigo o que a Bíblia vem a nos dizer sobre este assunto tão importante. Estudem, peguem a sua Bíblia. São João 11:11, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, o quê? Dorme. Deixa eu dar um pouquinho de background aqui. Algumas pessoas chegaram até Jesus e disseram a Jesus que o seu amigo Lázaro estava muito doente. Antes que Jesus pudesse ir ter com ele, Lázaro morreu. Então Jesus diz para os seus discípulos, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Lázaro, o nosso amigo, o quê? Dorme. Vamos continuar, próximo versículo. Senhor, se ele está a dormir, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava o quê? Morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse a falar do sono natural. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro o quê? Morreu. Veja o que aconteceu. Lázaro morre. Antes que Jesus chegue lá, Jesus chega para os discípulos e disse,
Eu tenho uma notícia para vocês, o nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos não entenderam o que Jesus falou. Os discípulos dizem, Senhor, que bom que ele está dormindo. Uma boa noite de descanso, né? Um prato de canja, ele vai estar logo vai estar melhor. Que bom que ele está descansando. Mas a Bíblia diz, não, mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Eles não entenderam. Jesus estava falando da morte de Lázaro. Eles pensavam que Jesus estava falando do quê? De um sono natural. Então Jesus teve que dizer claramente para eles, Lázaro morreu. Veja na sua Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Você não vai diretamente para o céu, não vai para o inferno. A Bíblia diz que os mortos dormem. Eles dormem até que Jesus retorna para os acordar. E era exatamente isso que os irmãos de Lázaro acreditavam. Vejam versos 23 e 24, mesmo capítulo, São João capítulo 11. O teu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Jesus não disse, não se preocupe, teu irmão está no céu. Jesus disse, o teu irmão vai o quê? Vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai o quê? Ressuscitar quando? No último dia. É isso que eles acreditavam. Se a teologia delas tivesse errada, seria uma oportunidade para Jesus corrigir a teologia deles, não era? Seria uma boa oportunidade. Dizer, não, vocês estão confusas. Não, ele já está no céu. Jesus disse, o teu irmão vai ressuscitar. Elas disseram, eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. A Bíblia nos ensina que quando nós morremos, nós dormimos. E o que parece um instante passa. E quando você abre os olhos de novo, o que você vai ver? Jesus Cristo voltando em toda a sua glória. É isso que a Bíblia ensina sobre a morte. Verifiquem, estudem por vocês mesmos. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 até 18, diz o seguinte, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que o quê? Dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo o quê? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados, que? Juntamente com eles. Quem eles? Com os mortos ressuscitados. Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para quanto tempo? Para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A igreja lá em, como é que se diz? Tessalônica, em Tessalônia. A igreja lá em Tessalônica estava esperando a volta de Jesus. Enquanto eles esperavam para Jesus voltar, alguns dos seus membros, dos seus irmãos, foram morrendo. E eles começaram a pensar, que pena, irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, não vai estar aí quando Jesus voltar, eles já dormem. O que vai acontecer com eles? E Paulo escreve para eles, não se preocupem. Não se preocupem com aqueles que já dormiram, porque Jesus vai voltar um dia. E quando ele voltar, ele volta com a voz do arcanjo. Ele volta com um grito. Ele vai voltar com o som da trombeta. E a sua voz, todos aqueles que morreram em Jesus Cristo vão ressuscitar mais uma vez. Irmãos, para o cristão a morte não é para sempre. É apenas um até logo. Até amanhã da ressurreição. Essa ideia que a nossa alma vai para o céu, isso apenas entrou na igreja cristã muitos anos depois. De certa forma é uma ideia um tanto recente na igreja cristã.
Em Atos capítulo 4, Pedro e João estão pregando, veja o que diz. Pedro e João ainda estavam a falar ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Em outras palavras, os líderes religiosos. Pedro e João estão pregando, os líderes religiosos chegam lá. E eles ficaram muito o quê? Aborrecidos. Pedro e João estão pregando e lá chegam os oficiais da igreja, os líderes da igreja, né? Os sacerdotes, os saduceus, o chefe da guarda do templo, e eles estão escutando Pedro e João pregando. E ao eles escutarem, eles ficam aborrecidos, eles não gostam da mensagem. Eles não gostam da pregação que estão ouvindo. O que é que Pedro e João estavam pregando? Vamos ver. A Bíblia diz, porque os dois apóstolos estavam a ensinar que Jesus havia quê? Ressuscitado. Eles estavam dizendo ao povo, Jesus ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Ele continua, ele vive hoje. E está intercedendo por você e por mim. E que isso provava que o quê? Que os mortos iriam quê? Ressuscitar. Você sabe por que os saduceus, os sacerdotes, odiavam a pregação de Pedro e de João? Porque eles pregavam a ressurreição. Você pode examinar, veja lá no livro de Atos, procure um lugar onde Pedro diz que quando a pessoa morre, ela vai para o céu. Pedro não pregava isso. Por quê? Porque isso não é os ensinos de Jesus. Jesus não ensinava isso. A Bíblia não ensina isso. A esperança do cristão é a manhã da ressurreição. A esperança do cristão é ser acordado daquele sono temporário, aquele sono da morte, e quando abrir os olhos, ver a Jesus Cristo. Essa é a esperança de todos os cristãos. E tem sido durante mais de 2000 anos. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos que dormiremos, mas seremos todos o quê? Transformados. Você vai ser transformado. Eu vou ser transformado. Eu fui ao médico antes de vir aqui para Lisboa para ver se eu estava em condições de vir, né? Para não acontecer nada aqui. Aí o médico disse, deixa eu falar um negócio para ti, estava escrevendo, sabe como os médicos, né? Não sei se tem alguns médicos aqui, mas você sabe como é. Ficam escrevendo, e nem sei que eles estão escrevendo, mas ficam escrevendo, né? Ele disse assim, deixa eu falar uma coisa para ti, o teu peso está bom. Eu falei, meu peso está bom? Ele falou, se você tivesse 2,50 metros de altura. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando Jesus voltar, eu vou ser transformado. Você vai ser transformado. Quanto tempo vai demorar para a transformação? Que veja que a Bíblia diz, no abrir, quanto tempo é isso? No abrir e fechar de olhos? Instantâneo. No abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, e os quê? Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir daquilo que é o quê? Imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com aquilo que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir daquilo que é imortal, quando este corpo que morre se vestir daquilo que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. Leia comigo, a vitória é total. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder para ferir? Amigos, a Bíblia sempre fala da morte como um inimigo dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Que quando Jesus voltar, os mortos vão ser ressuscitados e nós seremos transformados.
Este corpo meu, esse corpo seu, que é um corpo mortal. O que significa mortal? Está correndo para a morte todos os dias. No Brasil eles diziam: para morrer basta viver. Não é? Basta estar vivo, né? Todos os dias que nós vivemos, e dou graças a Deus por todos os dias que eu vivo. Mas todo dia que eu vivo é um dia mais próximo da minha morte. O meu corpo é um corpo mortal. Mas Jesus disse, a Bíblia nos diz, que quando Jesus voltar com o som da trombeta, nós seremos transformados. E este mortal vai ser revestido do quê? De imortal. Você sabe o que isso significa? Isso significa não haverá mais bengalas, nem cadeira de rodas, nem aparelho para ouvir, nada, nem dor de cabeça. Os médicos vão todos estar desempregados. E os pregadores também, né? Graças a Deus. E Jesus vai nos levar, vai nos transformar da maneira que nós teríamos sido se o pecado não tivesse entrado. A perfeição. É difícil ficar velho, não é? É difícil. Você sabe que eles dizem qual é a definição da velhice? É quando você se abaixa assim para amarrar os sapatos, você pergunta: o que mais eu posso fazer enquanto estou aqui embaixo? Você não é imortal. Eu não sou. Nós morremos. A Bíblia diz que existe apenas um que é imortal. Apenas um. A seu tempo mostrará a bem-aventurada e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem é só Ele. E só Ele tem o quê? A imortalidade. Quantos são imortais hoje? Só um. Só nosso Deus. Nós vamos morrer. A alma morre. A Bíblia diz isso. Vamos ver, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, a alma do Filho também é minha. A que? Alma que pecar, essa que morrerá. A Bíblia diz que você é uma alma e um dia você vai morrer. Mas a mensagem da morte na Bíblia é a mensagem de esperança, que a Bíblia diz que você vai esperar lá na sepultura até que o dia que Jesus volte. E quando Jesus voltar, Ele vai te ressuscitar. Esta ideia da alma, dessa confusão com a morte, entrou na igreja nos períodos escuros da igreja, quando a igreja tinha se afastado da Bíblia. Realmente eram os ensinamentos de Plato. Como é que se diz em Plato em português? Platão? Ele ensinava algo chamado dualismo grego. Ele dizia tudo que tinha matéria, tudo que você podia apalpar era mal. Mas tudo que você apalpa, por exemplo, este púlpito, né? Este palco, o banco, você apalpa, tem matéria, isso é mal. Mas aí fora tem uma réplica disso que é perfeito. Então, esses são os ensinamentos de Platão, pode estudar. Então, essas ideias começaram a entrar na igreja, aí veio a ideia, eles pensaram, bem, o nosso corpo tem matéria, você pode apalpar, então isso é mal. Mas aí fora tem uma réplica, daí veio essa ideia dos fantasmas da alma. Mas isso não se encontra na Bíblia. Isso não é um ensinamento bíblico. Lucas 23, agora, deixa eu parar, estou terminando, vou passar 2 ou 3 minutos aqui. Existem alguns versículos que as pessoas usam para tentar reforçar uma teologia que diz que quando você morre, você vai para o céu, imediatamente. Um desses versículos é esse aqui. Encontra-se em Lucas 23. Vocês devem conhecer. Então disse Jesus, falando do ladrão na cruz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres como rei. Jesus respondeu: afirmo que isto é verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Aparentemente Jesus está dizendo ao ladrão que naquele mesmo dia ele estará com Jesus no paraíso.
Mas se esse é o significado deste versículo, então vai contra todos os outros versículos que falam que a morte é um sono. Então tem que ter algo errado aqui, algo diferente, tem que ter uma explicação. E quando você analisa isso, você vê que tem 3 problemas. Se Jesus prometeu ao ladrão que naquele dia ele ia estar no céu com Jesus, então tem um problema. Porque o ladrão disse, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Quando é que Jesus vai estabelecer o seu reino? É na segunda vinda. Veja Mateus capítulo 25, verso 31. Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, sentar-se-á no seu quê? Trono real. Então, se quando Jesus vai estabelecer o seu reino, é quando ele volta pela segunda vez. Então, como é que ele podia dizer ao ladrão, hoje você está comigo no paraíso, se Jesus não estabeleceu o seu reino naquele dia? Segundo problema, como é que Jesus podia dizer ao ladrão que hoje eles iam estar juntos no paraíso, se 3 dias depois da crucifixão, Jesus ainda não tinha ido ao céu? Lá em São João, capítulo 20, verso 17, nós lemos o seguinte, Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o quê? O meu Pai. Vai e encontra-te com os meus irmãos e diz-lhes que subo, para aquele que é o meu Pai, o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então, Jesus morreu numa sexta-feira, no domingo ele disse, eu ainda não fui ao céu. Então, como é que ele prometeu ao ladrão que ia estar com ele no paraíso na sexta-feira? Se no domingo Jesus não tinha ido ao céu ainda. Terceiro problema. É impossível que o ladrão fosse para o céu naquela sexta-feira, naquele dia, porque a Bíblia diz que o ladrão não morreu naquele dia. Em São João capítulo 19, versos 30 a 34, nós sabemos que os guardas, chegou a hora do pôr do sol, os judeus não criam que as cruzes se mantessem erguidas durante a hora do pôr do sol. Então era o costume de abaixar as cruzes. Só que quando eles abaixavam as cruzes, muitas vezes os criminosos que estavam na cruz fugiam. Então eles desenvolveram um costume que eles abaixavam as cruzes, e eles vinham, os guardas vinham e quebravam as pernas dos criminosos. Porque isso fazia 2 coisas, fazia como se tornasse impossível que eles fugissem e apressava a morte também. E a Bíblia diz que eles quebraram as pernas dos ladrões, mas quando chegaram a Jesus, ele estava morto ainda, já. Mas o ladrão não estava morto. Então o que é que Jesus disse para ele? Você sabe que quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, não havia pontuação. E quando eles colocaram a pontuação, eles colocaram de acordo com as doutrinas que tinham entrado na igreja. Então é apenas mudar a pontuação, você vê que muda o significado. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres como rei. Jesus respondeu, afirmo que isto é verdade. E aí tem aquele, como é que diz? Semicolon, não sei como é que chama em português. Ponto e vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas se nós mudarmos o ponto e vírgula depois de hoje, diz assim, Jesus respondeu, afirmo que isto é verdade hoje. Estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo para o ladrão, não que o ladrão ia estar com Jesus no paraíso naquele dia, mas Jesus está dizendo, hoje eu te faço uma promessa. A promessa foi feita naquele dia. Mas o ladrão só irá para o céu quando Jesus voltar. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 2, que nem Davi está no céu. E Pedro diz mais, meus irmãos, preciso de falar claramente convosco a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se aqui até o dia de hoje. Continua. Porque Davi, o quê? Não subiu ao céu. De acordo com Pedro, onde é que está Davi? Ele está na sepultura, o quê? Dormindo, aguardando o quê? A vinda de Jesus. Irmãos, ontem à noite nós olhamos a serpente no jardim do Éden. Você lembra? Nós falamos sobre isso ontem.
E no jardim do Éden, a serpente disse: não morrereis. O diabo quer nos confundir a respeito da morte. Ele quer nos confundir a respeito do caráter de nosso Deus. Você sabe que existem cristãos hoje que acreditam, eles dizem para mim, Jesus não precisa voltar. Se os mortos já estão no céu, por que Jesus precisa voltar? Então estão vivendo a sua vida como se Jesus não vai voltar. O diabo conseguiu virar a cabeça deles. A realidade é que nós cristãos servimos um Deus cujo túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E essa é a promessa que um dia, se eu tiver que dormir antes que Jesus volte, eu também vou ressuscitar. Essa é a verdade bíblica. Como passaram rápido esses momentos que passamos juntos. Antes de partir, gostaria de lembrá-los do nosso website, estaescrito.ca. Visite o website, lá você pode enviar um pedido de oração e ver todos os nossos programas. Pela graça de Deus, eu espero encontrá-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.